Fala galera, tudo bem com vocês? Professor Marcos Júlio aqui para mais uma aula. Hoje a gente vai estar falando de algumas distribuições discretas, né, as que são previstas aí no nosso plano de curso, certo? Hoje eu quero falar de três em especial, da distribuição uniforme, distribuição de Bernoulli e distribuição binomial, né? Vamos começar então com a distribuição uniforme, né, que ela é bem simples, e ela consiste o quê? Em que consiste essas distribuições, né? Nós vamos ver que a partir da definição da variável aleatória, na aula passada a gente viu o cálculo do valor médio, né? Esperança, desvio padrão, que é o quanto os dados estão dispersos. Aí a gente vai ver que dependendo das características daquela variável aleatória, ela vai se encaixar, né? Ela pode ser uniforme, ela pode ser binomial, pode ser Bernoulli, nós vamos dar tipo Poisson, normal, t-student e vários outros tipos. E para cada tipo de variável aleatória, a gente vai ter estudos que vão nos permitir fazer inferência, estatísticas, né, sobre o nosso conjunto de dados, aquela característica estudada, ok? Vamos definir então o que é uma distribuição uniforme discreta, né? Basicamente, o nome já é bem sugestivo, né? Ela é uniforme discreta por causa daquela abjeção, né, entre os naturais e o conjunto, que eu falei lá nos tipos de variável aleatória, né? Então a gente tem aqui, cada possível valor tem a mesma probabilidade, bem tranquilo, né? E acho que em vários casos nós já estudamos variáveis aleatórias que são uniformes discretas, né? Ok? Então, ó, x é uma variável aleatória discreta assumindo os valores x1, x2, x3, xn, né? Tem que ser uma quantidade finita, tal que a probabilidade dessa variável aleatória x ser igual a xi, ela é a mesma para todos os valores da variável aleatória, né? Para todo xi é 1 sobre a quantidade, né? 1 sobre n, né? Onde esse i vai estar variando aqui em todos os possíveis valores da variável aleatória. Então, x tem distribuição uniforme discreta. Isso é uma característica da variável aleatória uniforme, ok? Aí eu quero trazer aqui para vocês um exemplo para a gente analisar situações. Ó. Seja uma variável aleatória que indica o número de pontos marcados na face superior de um dado quando ele é lançado. Calcular a função de probabilidade dessa variável aleatória, a função de distribuição acumulada, a esperança e a variância, ok? Eu já trouxe aqui pronto para a gente ganhar tempo, né? Então já trouxe aqui vários estudos já para a gente ganhar tempo. Ó. A função de probabilidade. Lembre-se que para calcular, né, a função de probabilidade você precisa do espaço amostral, os possíveis valores da variável aleatória e depois calcular a probabilidade. Você vai, número de pontos marcados na face superior de um dado quando ele é lançado. Né? Você vai lançar um dado, pode ser que tenha um pontinho 1, pode ser 2 pontinhos, 3, 4, 5 ou 6. Então, seu espaço amostral está aqui. Os possíveis valores dessa variável aleatória analisada vai ser, né? Pode ser que caia um pontinho, 2, 3, 4, 5 ou 6. Coincide com o espaço amostral, ok? E veja que a gente está no caso em que a probabilidade é a mesma para todos os possíveis valores. Isso é o principal, certo? É você ter todos os elementos do seu espaço amostral, né? Todos os elementos, né, que compõem a sua variável aleatória, os valores, têm a mesma chance de acontecer, a mesma probabilidade. Então está aqui a probabilidade do x assumir valor 1 é igual ao de 2, de 3, de 4, de 5, de 6, que é 1 sobre 6. Certo? Qual que é a probabilidade de sair face 6? 1 sobre 6. Qual que é a probabilidade de sair face 5? 1 sobre 6. Qual que é a probabilidade de sair face 2? 1 sobre 6, né? Favoráveis sobre possíveis. E com isso a gente constrói a nossa função de probabilidade, né? Que basta pegar aqui os possíveis valores da variável aleatória e as probabilidades embaixo, ok? Veja que é uniforme, né? A mesma probabilidade para todos. Aí, aproveitando, né, para a gente não esquecer, eu construo também a função de distribuição acumulada, que nada mais é, né? Pegar todos esses possíveis valores e ir acumulando as probabilidades à medida que a variável aleatória vai lançando aqui, né? Se o x for menor ou igual a 1, né, perceba que o primeiro valor é 1, não é 0, né? Então, para x antes de 1, probabilidade 0, né? Então, não acontece nada. E aí a gente vai fazendo aquela construção, né? De 1 até 2, 1 sexto, depois você soma com mais 1 sexto e vai somando até chegar no possível valor maior ou igual a 6, que é 100%, né? Ok? Já ocorreu tudo que tinha para ocorrer. Veja que tem 6 saltos, né? Que é condizente aqui com os possíveis valores da variável aleatória. E vamos calcular a esperança e a variância, né? Ok? Deixa eu apagar o exemplo. Aqui. Para calcular a esperança, né? A esperança matemática é a definição, bem simples, né? É o somatório de xi vezes as probabilidades de x assumir os valores xi. Como aqui a gente tem uma distribuição uniforme, fica mais fácil, né? Porque todas as probabilidades são as mesmas.
Então você vai ficar com 1 vezes a probabilidade de x assumir valor 1, 2, né, que são os possíveis valores, vezes as probabilidades. E você vai ficar 1 vezes 1 sexto, 2 vezes 1 sexto, 3 vezes 1 sexto e assim sucessivamente. Até você chegar lá no fim, né, que vai ficar 6 mais 5 mais 4 mais 3 mais 2 mais 1, que vai dar 21. Tudo dividido por 6, né? 21 dividido por 6 dá 3,5 aí de cabeça, né? Ok? E para calcular a variância, né, de qualquer variável aleatória discreta, né, que a gente estudou, a gente viu na aula passada. Sempre se aplica aquelas definições, ok? Sem medo nenhum. E aí a gente vai para calcular a variância, né? Lembrando sempre da ideia de usar o teorema que a gente viu, né? Que em vez de usar a definição que dá um pouco mais de trabalho para calcular, né? A variância, usando o teorema, é a esperança de x quadrado, né? Menos a esperança de x elevado ao quadrado. A gente já sabe esse valor aqui, que é 3,5, né? Então é só calcular esse daqui. A gente viu que o e de x2 é trocar aqui, né, o xi por x ao quadrado e os pesos continuam os mesmos, né? Fazendo essas continhas aqui, a gente vai ter, né, 1 ao quadrado, 2 ao quadrado, 3 até o 6 ao quadrado, a probabilidade continua a mesma, 1 sexto para todos, ok? Fazendo essa continha, você vai chegar no 91 sobre 6. E aí, fazendo a continha, substituindo aqui no teorema, você vai ter 91 sobre 6, menos 21 sobre 6 ao quadrado, né? Deixei aqui para aproveitar o mesmo denominador. Fazendo as continhas, você vai chegar no 105 sobre 36, simplificando 35 sobre 12, que vai dar igual a 2,9, ok? Essa é a variância, né? Se eu quiser saber o desvio padrão, é só pegar a raiz quadrada de 2,9, ok? Que é a unidade que estaria na mesma dos dados. Tranquilo? Então, ok. Perceba um detalhe aqui, que sempre que você calcular a variância, ou a esperança, ou o desvio padrão, tem que dar um número positivo, tá bom? Não dá número negativo. Sempre um número positivo, ok? Se der alguma coisa negativa aí, provavelmente está errado. Então, ok. Partindo, então, dessa parte mais simples, né, que é a definição da distribuição, vamos ao nosso primeiro objeto mais importante da aula de hoje, que é a distribuição de Bernoulli, né? Essa família Bernoulli que fez muita coisa aí na matemática, na física, né? Em que consiste, né, a distribuição de Bernoulli, né? O que caracteriza uma variável aleatória C de Bernoulli? A gente vai ver, ó. Muitos experimentos são tais que os resultados apresentam ou não uma determinada característica. Por exemplo, ó, você vai lançar uma moeda, o resultado é cara ou não. O resultado é coroa ou não, né? Vamos supor que aquela característica que você está estudando é sair cara. Você foi lá, lançou moedas, ou vai sair cara ou não. Só tem 2 resultados possíveis. Ou é o que você está estudando ou não é, ok? Você vai lançar um dado. Vamos supor que você quer a ocorrência da face 5. Ou vai ocorrer aquela face 5, ou não vai ocorrer, né? Ok? Sei lá, você vai fazer uma prova, né? Ou melhor, você vai estudar o ano todo, né? E aí você vai desenvolver as atividades. Ou você vai passar ou não, né? Então, quando o experimento, né, eles são aqueles que apresentam uma determinada característica, né, e a outra não, a gente tem que, nesse caso, a gente tem uma distribuição que a gente vai chamar de Bernoulli, né? Nesses casos, a gente vai estar interessado na ocorrência de sucesso ou fracasso. Em que vai consistir esse sucesso e fracasso? A gente vai definir uma variável aleatória x, que ela assume apenas 2 valores. Se ocorrer o sucesso, ou seja, acontecer aquilo que você está propondo estudar naquela característica do experimento, e 0 se tiver fracasso. Então vai ser o possível valor, ou vai ser 1 ou 0, ela só tem 2 valores, onde 1 está relacionado com o sucesso e o 0 com o fracasso. Se eu indicar a probabilidade do sucesso de P, onde a probabilidade, né, sempre é um número entre 0 e 1, a gente tem que a probabilidade do fracasso é o complemento, né? Só tem 2 chances, o espaço amostral está dividido em 2, ou sucesso ou fracasso, só tem essas 2 chances, né? Então, uma variável aleatória que atenda essas características é o que a gente chama de variável aleatória de Bernoulli, certo? Ela só tem 2 possíveis valores, 0 ou 1, e a probabilidade do sucesso é P e do fracasso vai ser o complemento, 1 menos P. A gente vai ter uma notação que é essa, que a gente vai usar daqui para frente, tanto para Bernoulli, binomial, Poisson, normal, vocês vão ver que vai ter sempre essa característica. A gente vai dizer que x, né, tem uma distribuição, que vai ser esse tiozinho aqui de Bernoulli, com o parâmetro P. De onde que sai esse P, professor? Você pode me perguntar. P é o parâmetro do sucesso, né? Então, x tem distribuição de Bernoulli com chance de sucesso P. Lembrando que vocês vão ver na próxima variável que a gente vai estudar, o experimento de Bernoulli ele consiste em um único experimento. Você fez só uma vez. Você lançou a moeda, olhou o resultado. Você lançou o dado, olhou o resultado, né? Você frequentou aquele ano na escola, só tem um possível resultado, ok? Então, a distribuição de Bernoulli, vocês vão ver que você faz apenas uma vez o experimento e analisa, ok?
A gente vai ver que a binomial vão ser repetir vários experimentos de Bernoulli, né? Ou ensaios, né? Que a gente vai ver aqui na próxima tela. Então, ó, uma observação que os experimentos que resultam numa variável aleatória de Bernoulli a gente chama de ensaios de Bernoulli, né? Então, você fez lá uma vez aquele experimento, você tem um ensaio de Bernoulli, né? Ok? E aí vamos ao exemplo de fato. Então, aqui, ó. Vamos considerar o experimento de lançar um dado honesto e considere que estamos interessados na ocorrência de face 5, né? Então, ó, nesse caso, seguindo o que a gente acabou de ver na tela passada, ó, a probabilidade, no caso de Bernoulli, sempre vai ser, só tem dois possíveis valores para a variável aleatória, onde x assumir valor zero está relacionado com o fracasso e a probabilidade, né? E o sucesso está relacionado com acontecer aquilo que você quer, né? O sucesso na ocorrência, né? Como você está lançando um dado e você quer face 5, qual que é a probabilidade quando você lança o dado de sair face 5? É 1 em 6, ok? Tranquilo? Sem segredo nenhum. Qual que é a chance disso não ocorrer? Que vai ser o resto, né? O complemento. 5 sobre 6. Então tá aqui. A sua variável aleatória, ela sempre assume, né? Nesse caso é uma sua variável aleatória de Bernoulli. E o seu parâmetro de sucesso é 1/6, ok? Então, x tem distribuição de Bernoulli com 1/6 de sucesso. Como que fica a sua distribuição de probabilidade, né, nesse caso? Sempre na Bernoulli vai ter só 2. Vai ter P de x igual a x. Sua variável aleatória sempre vai assumir o valor 0 ou 1. 0, né? Vai ter 5/6 e o valor 1, que é o sucesso, vai ter 1/6, né? Poderia também fazer aqui a distribuição acumulada, mas eu não vou calcular. O que eu quero de fato é calcular como que fica a esperança e a variância nesse caso, né? A esperança bem simples de calcular agora, né? Usando a definição aqui, ó, e de x vai ser i, né, variando, xi que multiplica a probabilidade de x assumir valor igual a xi. Nesse caso é sem segredo, né? Vai ser colocar 0 vezes o p de x assumir valor 0, né? Mas sempre vai ser isso, né? O que vai mudar aqui é só a probabilidade. Mas ali o 1 e o 0 sempre vão estar ali, né? E aí aqui sempre vai dar 0, né? Que está 0 vezes a probabilidade não importa. E 1 vezes a probabilidade do sucesso, que é 1/6, né? Então, a sua probabilidade de sucesso, aí, seu valor esperado, é 1/6 para essa variável aleatória. Aí a gente usa o teorema. Veja que para calcular a variância eu preciso do e de x quadrado, então já vou calcular aqui. Ó, por definição é x quadrado vezes p de x é igual a xi, ok? Me variando aqui. Você só tem dois possíveis valores, vai ter 0 ao quadrado vezes o p de x, 0. Já vou aproveitar aqui e já vamos calcular 1 ao quadrado vezes p de x igual a 1. Vai dar novamente 1/6, ok? E aí, para calcular a variância, usando o teorema, né, a gente sabe que é e de x quadrado menos, e de x elevado ao quadrado, né? Então, isso vai ficar e de x quadrado deu 1/6 menos 1/6 ao quadrado, ok? 1/6 ao quadrado vai dar 1 sobre 36, fazendo as contas aí, tirando o mínimo, você vai ver que vai dar 5 sobre 36 aí a sua variância, né? Então tá aí. O que caracteriza uma variável aleatória ser de Bernoulli é essa noção, né, de ter apenas dois resultados possíveis, o sucesso ou o fracasso, né? Onde o sucesso vai estar relacionado à ocorrência daquilo que você está estudando e o fracasso à não ocorrência, né? Sempre os possíveis valores vão ser 0 ou 1, onde o 0 está relacionado com o fracasso e o 1 com o sucesso, ok? O experimento de Bernoulli não é muito estudado e utilizado. O que a gente vai mais precisar é, no caso aqui, a próxima tipo de distribuição, que eu vou falar, que é a distribuição binomial, né? Essa aqui que é a mais importante da aula de hoje, né? Mas para falar de distribuição binomial, vocês vão ver que lá na distribuição de Bernoulli a gente só realiza uma vez, né? Você lança a moeda, olha o resultado, cara ou não. Você lança o dado, sai fácil ou não, ok? Na distribuição binomial, agora você considera um experimento aleatório onde você tem N ensaios, né? Ou seja, você repete 1000 vezes aquele experimento de Bernoulli, repete 2000, 3000, você repete infinitas vezes aí, quantas precisar,
o ensaio de Bernoulli. E lembrando que esses ensaios vão ser independentes. Então, por exemplo, você está lá no caso da moeda, você vai lançar a moeda, você lançou a primeira vez, saiu caro ou não. Aí você vai lançar de novo a mesma moeda a segunda vez, repetir o ensaio de Bernoulli, você continua tendo aquela chance ou não, não mudou nada. Em cada ensaio que você faz, o sucesso e o fracasso continuam sendo os mesmos, né? Nenhum interfere no outro, ok? São independentes. E a probabilidade de sucesso em cada ensaio é sempre constante. Quando fala constante, igual ao P, né? Em cada ensaio que você vai realizar, a probabilidade de sucesso é a mesma e fracasso é a mesma, né? O complemento, ok? Então, uma variável aleatória que se encaixa em todas essas características, né? Um experimento aleatório, que ele é formado por vários ensaios de Bernoulli independentes e a probabilidade é constante, né? A probabilidade de sucesso, a gente chama essa variável aleatória de binomial. X é o número de sucessos no experimento binomial, né? X tem distribuição binomial com parâmetros n e p. E a gente vai ter essa notação, ó. X tem distribuição binomial com parâmetros n e p, onde n vai ser a quantidade de vezes que você realizou o experimento. Vai ser vai estar claro nos exercícios, 1, 2, 10, 20 mil vezes, né? E p vai ser a probabilidade do sucesso, né, em cada um desses ensaios de Bernoulli, ok? Então, isso se caracteriza uma distribuição ser binomial, é você replicar várias vezes ensaios de Bernoulli, ok? E aí a gente tem essa distribuição. E aí uma coisa importante, né, que quando a gente tem uma distribuição desse tipo, a gente sempre vai ter uma função que vai relacionar a probabilidade para a gente poder calcular. No caso da variável aleatória binomial e as demais, eu vou trazer essa função para vocês já de cara, certo? Quando a distribuição x, né, ela é binomial, ela vai ter uma distribuição de probabilidade dada sempre por essa expressão aqui, ó. A probabilidade da variável aleatória assumir valor k vai ser sempre combinação de n tomado kk, p, né, que é a probabilidade lá do sucesso elevado a k, que multiplica 1 menos p, que é o fracasso, né, elevado a n menos k. Isso aqui claramente dá para ver que se você realizar vários ensaios de Bernoulli, onde você tem lá P sucessos e 1 menos P fracassos, né? E a ordem não importa, né? Você basta fazer uma combinação de N tomado KK com P elevado a K e 1 menos P elevado a N menos K, né? Nada mais é do que fazer uma combinação ali para descobrir de quantas maneiras você pode fazer isso, onde a ordem não vai importar, ok? Então, daí sai essa distribuição, né? Então, isso aqui serve para quê? Você pode estar se perguntando, para calcular a probabilidade. Por exemplo, você quer calcular a probabilidade da variável aleatória assumir valor 1. Vem aqui, substitui o k por 1. Você sempre vai ter o n, né, que é a quantidade de vezes que aquele experimento foi realizado, o sucesso, e claro que se você tem o sucesso, você tem o fracasso, que é o complemento, né? Ele não vai vir escrito, né, mas você já vai inferir que é 1 menos o sucesso, ok? Então, o seu trabalho aqui vai ser calcular o k, né? Calcular não, determinar, né? Por exemplo, qual que é a probabilidade de x ser 0, x ser 2, x ser 1 milhão? Vem cá, troca o k por 2 e você vai ter a probabilidade, né? Então, tá aqui tudo prontinho, né? E um teorema bem importante que a gente precisa também é que fica mais fácil. Se você tem uma variável aleatória que ela tem distribuição binomial de parâmetros n e p, o valor esperado, né, sempre vai ser n vezes o p, ou seja, a quantidade de vezes a probabilidade do sucesso. E a variância em uma distribuição binomial, né, numa variável aleatória binomial, sempre vai ser n vezes p, 1 menos p. Por que eu já estou te dando isso? Para você não gastar tempo naquelas definições e calcular isso. A gente já tem pronto, via teorema, esses valores, né, esperança e a variância. E vocês vão ver que todas as variáveis aleatórias que a gente for estudar daqui para frente, elas vão ter, sempre vão ter esperança, variância, e eu vou estar trazendo para vocês, né? A demonstração disso daqui é usando aquelas definições que a gente viu antes, e eu teria que usar teoremas binomiais e tudo. Caso alguém tenha interesse, é só me procurar que eu posso enviar para vocês, tá bom? Mas a nossa ideia é utilizar essas notações, ok? Beleza. A probabilidade. E aí vamos finalizar a aula com alguns exemplos aplicando esses conceitos, ok? Vamos considerar o experimento agora de lançar um dado 900 vezes. Seja x o número de faces 5 obtidas. Aí vem o item A. Qual que é a distribuição de x? Vamos lá. Ó. Você definiu a sua variável aleatória, que é o número... Você vai lançar um dado honesto 900 vezes, você quer obter face 5. Então vamos lá. Em cada vez que você lançar o dado, você vai ter uma chance em 6 de sair a face 5, né? Então
Então a probabilidade de sucesso vai ser a mesma, são todos eventos independentes, né? E você vai realizar aí 900 vezes, né? Então claramente você está no item A, com uma variável aleatória x definida, binomial, de parâmetros n 900, né, que você vai realizar o experimento 900 vezes, e a probabilidade de sucesso aí, né, que é sair a face 5, né, vai ser 1 em 6, ok? Então você está aí com uma distribuição binomial de n tamanho, né, 900, e probabilidade de sucesso. E a função de probabilidade, como que fica? Ó? P de x igual a k, lembre-se que eu falei lá, ó, vai ser n, né, que é 900, tomado kk, probabilidade de sucesso 1/6 elevado a k, a probabilidade de fracasso vai ser 5/6, né, que é 1 menos p, elevado a 900 menos k, onde esse k vai variar de 0, né, 1, até 900, né? Que você tem a probabilidade aqui, se você quiser, por exemplo, agora saber, se você lançar um dado 900 vezes, qual que é a chance, né, ou a probabilidade dessa variável aleatória assumir o 900, né? Ou seja, se você lançar 900 vezes o dado e sair 900 vezes a face 5, só vir aqui trocar o k por 5 e ser feliz. Se você quiser saber, ó, de qual que é a probabilidade de você lançar 900 vezes um dado e sair 450 vezes, né, troca o k aqui por 450, você tem a probabilidade aqui calculado, ok? Então, bem tranquilo, né? Aí, para o item B e C, só aplicação direta da fórmula. Ó. Quando você tem uma variável aleatória binomial, a gente viu que o valor esperado na esperança, basta pegar n vezes o P. O n é 900, o P é 1/6. Calcula aí 900 vezes 1/6, você vai ver de cabeça 150 o valor esperado, né? E no C, a variância, né, para uma variável aleatória binomial é n vezes P vezes 1 menos P. Aí você vai ver que vai dar 900 vezes 1/6 vezes 5/6, né? Aí fazendo as contas aí vai dar 9 vezes 5, 45, 4.500 dividido por 36 vai dar 125, ok? Então tá aí, ó. Para identificar o tipo de distribuição, calcular a esperança e a variância via as fórmulas que eu dei lá no teorema, ok? Para a gente finalizar um exemplo um pouquinho mais difícil, né? E aí a gente finaliza essa aula de hoje, ó. Uma moeda lançada 8 vezes. 8 vezes. Calcule a probabilidade de dar exatamente 5 caras e dar pelo menos uma cara. Olha o pelo menos aparecendo aqui de novo, né? A gente vai trabalhar bastante daqui para frente com essas noções, ok? Primeiro passo, a gente tem, ou a distribuição vai ser uniforme, ou ela vai ser Bernoulli, ou vai ser binomial. Nesse caso aqui, ó, você vai lançar uma moeda 8 vezes, cada evento desse não é uniforme, né? A probabilidade não é a mesma, não é constante, né? Não, perdão, tô com a cabeça aqui em outra coisa. No caso aqui a gente tem uma distribuição com certeza binomial, onde o nosso n é 8, e a probabilidade de sucesso aqui é meio, né? Ou seja, você vai lançar uma moeda 8 vezes, né? Você vai lançar, isso aqui seu característico é sair cara, né? Então, qual que é a chance de sair cara no primeiro lançamento? Meio. Qual que é a chance de sair cara no segundo lançamento? Meio. Qual que é a chance de sair no terceiro? Meio. Tudo é meio, ok? Em cada lançamento independente, a chance de sair cara é meio, em cada, certo? Eu não estou falando que qual que é a chance de sair 3 caras, né, desses 8, né? Qual que é a chance de sair 4 coroas, né? Isso que eu estava pensando quando eu falei que era diferente, né? Mas a probabilidade de sair, por exemplo, 8 caras ou uma cara, elas são diferentes, é claro, né? Certo? Então, por isso que não é uniforme, né? Ela vai ser binomial, né? Isso que eu queria dizer no início. Então, a gente tem uma distribuição binomial, que são 8 ensaios de Bernoulli, onde a probabilidade em cada ensaio é a mesma, né? Mas se você olha como um todo, né? Quando a gente viu lá primeiro uniforme, não é a mesma, né? Para x igual, por exemplo, qual que é a probabilidade de sair uma cara, 2, 3 ou 4, você vai ver que não é constante, né? Não é a mesma, né? Então, por isso que não é uniforme. Então, se não é uniforme, é Bernoulli. Como são vários ensaios de Bernoulli, binomial. Então, a gente tem isso, né? Ok?
Então a gente quer saber probabilidade. Para calcular a probabilidade, a gente precisa da função. Daqui para frente vocês vão ver que cada variável aleatória vai ter uma função de probabilidade. No caso, a nossa binomial, ela é dada por x igual a k. A gente viu que vai ser n tomado kk. No caso, nosso n é 8, kk. Probabilidade do sucesso meio elevado a k. E a probabilidade de fracasso, consequentemente, também é meio elevado a n, né, que é 8 menos k. Onde esse k vai estar variando de 0, 1, 2, até o 8. Ok? Perfeito? Então, no item A, bem tranquilo, ó. Item A, vamos resolver agora. A gente identificou qual tipo de variável, os parâmetros, já tem uma função de probabilidade, vamos calcular a probabilidade. O item A, ele pede dar exatamente 5 caras. Então, você quer saber qual que é a probabilidade exatamente da variável assumir valor 5. Exatamente está falando igual a 5, né? Traduzindo aí para matemática. Então, você quer saber qual que é a probabilidade de x ser igual a 5. Então, só substituir na forma. Vai ser 8 tomado 5 a 5. Lembrando que esse 8, 5 a 5, isso aqui é a combinação, certo? Lembre lá do túnel do tempo, né? Esse primeiro módulo, a gente fez uma revisãozinha básica. Isso aqui é a mesma coisa, ó, 8, 5 a 5, é a mesma coisa de combinação de 8 tomado 5 a 5. Mesma coisa, ok? Só notação diferente. Então, é 8 tomado 5 a 5, meio elevado a 5, vezes 1 terço, 8. Menos 5 vai dar 3, né? Ok? Então, a gente está com isso aí, só fazer conta. 8 tomado 5 a 5, aí você vai ver, de cabeça vai dar 56, né? Só fazer, né? Lembre-se lá, você tem 8, 5 a 5, né? Vai ser 8 fatorial dividido por 5 fatorial, né? Usando a fórmula, 8 menos 5 vai dar 3 fatorial. Aí você faz 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5, pá, dividido por 3 vezes 2 vezes 1 vezes 5 fatorial. Cancela o 5, 3 vezes 2, 6, 8 vezes 7, 56, né? Tá aqui. Meio elevado à quinta vezes meio elevado à sexta vai dar meio elevado à oitava, né? 2 elevado à oitava dá 256, né? Então vai ficar 1 sobre 256. Dividindo aqui de cabeça vai dar 0,21875. Ou se você multiplicar aí por 100, vai dar aproximadamente 21,87%, né? Então, mais ou menos isso daí, né? Qual que é a probabilidade de dar exatamente 5 caras? 0,21875, ou 21%, né? Quase 22%. Tranquilo? Então, uma chance razoável, né? Tranquilo? Aí agora vem a questão aqui do pelo menos, né? Esse aqui é bem interessante, ó. Você vai lançar, calcule a probabilidade de dar pelo menos uma cara. Como que a gente traduz isso para matemática, ó? Vamos resolver o item B aqui. B. Pelo menos uma cara concorda que a probabilidade da variável aleatória, ela pode... deixa eu voltar aqui. Isso aqui é interessante, por isso que a gente fala tanto da variável. Quais são os possíveis valores da minha variável aleatória, ó? Você concorda comigo que x pertence? Ela pode ser 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O que significa? Você está estudando o número de caras. Você pode lançar uma 8 vezes, sai 0. Nenhuma cara. Pode ser 8 coroas. Pode ser 1, pode ser 2, pode ser 3, pode ser 4, pode ser 5, até, ou pode ser as 8. Quando ele fala pelo menos uma, é a mesma coisa de falar a partir de uma, né? Então, pelo menos uma pode ser que saia uma, pode ser que saia 2, 3, 4, 5, 6, 7 ou 8. Então, para calcular isso aqui, vai ser a probabilidade de x assumir pelo menos 1, ou seja, de x ser maior ou igual a 1. Vamos voltar aqui. Essa ideia aqui é bem bacana. Então, vai ser a probabilidade de ser pelo menos 1 é de x ser pelo menos 1. Pelo menos 1 pode ser 1, 2 aconteceu pelo menos 1, 3 foi pelo menos 1. Então, matematicamente, isso aqui vai ser o P de x1, certo? Pode ser que saia 1, mais o P de x2, mais o P de x3, mais o P de x4, mais o P de x5, mais o P de x6,
mais o P de x7 mais o P de x8. Se usando na tora aí com os possíveis valores que você tem, isso é a probabilidade de ter pelo menos uma. E aí você teria que ir lá na função de probabilidade, substituir o 1, o 2, o 3, o 4, o 5 a gente já calculou, né? Você podia usar o do item A, o 6, o 7, o 8, depois somar tudo. Por que está somando, professor? Porque, né, a probabilidade de acontecer pelo menos uma cara, ou duas, ou três. Não tem interseção aqui, né? Tudo de junto. Então é uma, ou a outra, ou 3, ou 4, ou 5, ou 6, ou 7, ou 8. Por que até 8, professor? Porque os possíveis valores, né? Vai de 0 a 8, né? Por que não começa do 0? Porque ele pediu pelo menos uma, né? Se você colocar o 0 é nenhuma, né? Então vamos responder a pergunta. Tem um jeito mais fácil de fazer isso? Em geral, pode ser que sim, pode ser que não, mas eu vou trazer uma ideia até que eu já trouxe para vocês, né? Ó, observe que calcular a chance disso daqui, ó, veja aqui. Se você somar tudo, você tem 100%. Você quer pelo menos uma, né? Então concorda que isso daqui é a mesma coisa de fazer essa conta aqui, ó. Dá um tempo aí para você pensar. Isso aqui, deixa eu tirar isso aqui. Isso aqui, ó, é a mesma coisa. Você pode fazer assim se quiser, pode ficar à vontade, vai gastar um tempinho bom, mas é a mesma coisa de você pegar o todo e tirar o 0, concorda? Sim ou não? Ó, volta aqui na nossa figura. Assim que você ganha tempo, né? Se você quer calcular a soma disso tudo, né, a mesma coisa de pegar o 100%, porque aqui você tem uma cisão do espaço amostral, né? Você está dividindo aqui, ó, você somar tudo dá o espaço amostral todo, né, dos possíveis valores, né, do sua variável aleatória. Então, se você pegar 100% menos isso tudo, né, ou seja, de pegar 1 menos só do 0, que é o único que você não quer, concorda que vai dar o que você quer? Então, essa é a ideia que a gente vai usar. E aí fica como exercício, quem quiser ser ninja e calcular usando aqui, né? Somando isso tudo, pode ficar à vontade. Tem que dar a mesma coisa do jeito que eu vou fazer, ok? E fica mais fácil assim, ó. O que a gente precisa? Só faz uma continha, ó. Ainda continha bem tranquila, ó. P de x igual a 0. Vou lá na minha função de probabilidade e calculo, ó. 8 tomado 0 a 0, troca o k por 0, né? Vai ficar meio elevado a 0 vezes meio elevado a 8, né? 8 menos 0, né? 8. Aí você vai ver que sempre que o binomial aqui é 0, fica 1, né? Então vai ficar 1 vezes 1 sobre 8, né? 2 oitavas dá 256. Vou tirar aqui. Então, para calcular essa probabilidade, basta ver que vai ficar 1 menos 1 sobre 256. De cabeça, né, vai ficar 256 menos 1, 255, sobre 256. Então, a probabilidade de x ter pelo menos uma cara, vamos até fazer essa conta aqui na calculadora. Tá. Olha lá, 255 dividido por 256 vai dar bem próximo de 1, né? Vezes 100, 99,60, né? Porque tem todo mundo aí do espaço amostral, né? Então, a chance de sair pelo menos uma cara aí é enorme, né? 99,60%, 61, né? Então, bem grande nessa chance, ok? Então, é isso que eu tinha para vocês. Distribuição uniforme, distribuição de Bernoulli, binomial, que é a repetição de ensaios de Bernoulli, ok? Espero que tenha ficado claro. Um abraço e até a próxima.